professora de História e Geografia da Rede Municipal de Itabira e nós vamos conversar um pouco, vou apresentar para vocês, ajudar vocês a desenvolver o caderno 1. Gostaram do vídeo? Eu espero ter sido muito esclarecedor. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma discussão, né, que começou ali desde março com o isolamento social. É a questão do coronavírus, a economia, população e governo, não é? Então, se chegou a discutir muito, né, como que ficaria a economia com o isolamento e como, né, que a população ficaria sem o isolamento. Então a gente ouviu muita coisa, é óbvio que cada um tem a sua opinião e deve ter a sua opinião, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, numa questão. Não tem escolha, você não escolhe entre a economia e a população, né? Essas duas coisas, elas não se separam. Então eu escolhi também um vídeo que vai mostrar para vocês três situações. Uma situação onde não vai haver interferência do governo e aí a população ela vai se contaminar, né? E essas contaminações vão aumentar o número de mortos e a consequência disso na economia. A segunda, né, é quando propõe-se um isolamento maior, sem ainda a participação do governo, e aí a gente vai ver também as consequências disso. E o terceiro, ou a terceira cena, vamos dizer assim, desse vídeo, vai mostrar exatamente o que eu estou falando, né? Que não tem como escolher. Você não escolhe entre economia e salvar vidas, não é? Aí a importância do papel do governo, o papel do Estado numa situação de pandemia. Então isso vai ficar muito claro no vídeo, né, que a gente vai assistir, que vocês vão assistir. Acho que vai ser bem esclarecedor. O coronavírus e a economia. Quais as nossas opções? Com a pandemia do coronavírus, estão sendo executadas medidas de quarentena para salvar a vida das pessoas. Mas se elas ficarem sem poder trabalhar, os impactos na economia parecem ser piores do que o próprio vírus, o que as faz questionar a quarentena. Faz sentido essa oposição entre salvar pessoas ou salvar a economia? Vamos imaginar o que acontece com a economia se não fizermos a quarentena. Nesse caso, as pessoas continuam circulando normalmente. As lojas e empresas ficam abertas e as pessoas vão trabalhar. No início, poucas pessoas estão infectadas pelo coronavírus e apenas algumas precisarão ser internadas no hospital. Esse começo lento dá a impressão de que a doença vai se espalhar bem aos poucos e que não é algo sério. Podemos desenhar aqui um gráfico com o número de casos graves precisando de internação até agora. Enquanto isso, na economia, as pessoas estão recebendo seus salários e fazendo suas compras. Então parece que a economia vai bem. Podemos desenhar aqui um gráfico com o PIB do Brasil. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos ao longo do ano e pode ser usado para medir se a economia vai bem ou mal. Com as pessoas mantendo o contato social, os especialistas do mundo todo estimam que a contaminação vai acontecer de forma muito rápida e em pouco tempo. Após um início tímido, a doença de repente está em todos os lugares e não para de se alastrar. Assim, o número de pessoas que precisam de internação aumenta muito rapidamente. Mas o número de vagas disponíveis nos hospitais é limitado, por mais que o governo invista muito na criação de novas vagas. Podemos desenhar no gráfico uma linha com a quantidade máxima de leitos disponíveis. Com os hospitais cheios, as pessoas começam a morrer pela superlotação do sistema de saúde, ou seja, pela falta de camas e aparelhos suficientes para tratar todos os casos graves ao mesmo tempo. Um estudo feito no Imperial College de Londres estima que, se não houver quarentena, o número de mortos no Brasil por coronavírus vai ultrapassar 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, muitas pessoas doentes ou vulneráveis terão que se isolar em casa, ou precisarão cuidar de familiares doentes, deixando de trabalhar. Nessa situação, a maioria da população terá que economizar dinheiro e reduzir suas compras. Com a redução das vendas,
muitas empresas vão ter prejuízos ou falir. E com isso, seus funcionários perderão seus empregos. Sem salário, essas pessoas não conseguem comprar comida, remédios, pagar as contas, etc. Isso causa um efeito bola de neve, com a economia afundando cada vez mais. Esse cenário é muito complicado e leva ao caos social, com saques aos supermercados e pânico generalizado. A partir daí, não dá para imaginar o que vai acontecer se o Estado continuar escolhendo não decretar a quarentena. A verdade é que nenhum país se omitiu desse jeito até agora. Passado o pico de contágio, a previsão é de que as pessoas vão se recuperando da doença ou falecendo pela falta de internação hospitalar, e o número de casos graves eventualmente cai. Mas a consequência disso foram muitas mortes em vão, uma instabilidade social muito grande e um colapso econômico. Ou seja, não dá para salvar a economia deixando as pessoas morrerem. Agora, vamos imaginar o que acontece com a economia se fazemos a quarentena sem que o governo gaste o suficiente para socorrer as empresas e os trabalhadores. Com a quarentena, haverá menos pessoas interagindo, diminuindo o ritmo de contaminação da doença. Dessa forma, os casos graves vão surgindo aos poucos, e conforme os pacientes antigos se curam, o sistema de saúde consegue receber a maioria dos novos pacientes. A superlotação é pequena, a maioria dos doentes recebe tratamento adequado e muitas mortes são evitadas. Mas com a quarentena, todas as lojas irão fechar, a não ser aquelas que vendem bens essenciais. Ao mesmo tempo, a maioria da população só vai gastar com os produtos essenciais, cortando os outros tipos de consumo. Por esse motivo, muitas empresas podem falir, causando demissões e deixando trabalhadores sem renda. Para piorar, os trabalhadores autônomos e informais também ficarão sem fonte de renda, e tudo isso significa uma grande redução no consumo. Como consequência disso, o PIB vai sofrer uma queda drástica. Essa queda pode colocar em risco o próprio consumo dos bens essenciais, porque sem salários e sem a renda de pequenos negócios, as pessoas passam a não conseguir comprar nem o básico, e de novo podemos ter um cenário de caos social. Em uma situação de falta de alimento e desespero, as pessoas podem violar a quarentena, o que causaria a aceleração da transmissão da doença e o aumento do número de casos graves. Dessa forma, uma quarentena sem políticas de apoio aos trabalhadores e empresários também leva ao caos social, onde a economia entra em colapso, o desemprego e a pobreza disparam e perde-se o combate ao coronavírus. Não dá para salvar as pessoas ignorando a economia. Agora vamos imaginar o que acontece com a economia quando fazemos quarentena e o governo toma medidas para salvar as empresas e manter a renda das pessoas. Como vimos, com as pessoas em casa e apenas os serviços essenciais funcionando, a contaminação é mais lenta e menos pessoas são internadas ao mesmo tempo, evitando as mortes por falta de internação. O número de casos graves sobe mais lentamente e só ultrapassa um pouco o limite de leitos. Ao mesmo tempo, o governo aumenta seus gastos e implementa políticas de auxílio à população. Com essas políticas, as empresas que suspenderam suas atividades podem pagar as contas e os salários dos funcionários, que conseguem comprar os bens essenciais durante a quarentena. Dessa forma, se mantém um mínimo de consumo e produção, e o PIB não cai tanto. O governo também pode dar auxílio aos trabalhadores informais e famílias de baixa renda, para que paguem suas contas e fiquem em casa. Isso também ajuda a manter o consumo e, mais uma vez, impede que o PIB caia muito. Esses auxílios precisam vir de várias formas, não só com grandes políticas de renda básica, mas também empréstimos subsidiados para empresas, adiar pagamentos de impostos e suspender a cobrança das contas de luz, água, gás e etc. Só assim as famílias poderão se sustentar e as empresas não quebrarão durante a crise da saúde, o que é essencial para a quarentena funcionar e os hospitais não serem sobrecarregados. Passado algum tempo, o número de casos graves começará a cair, mas durante toda a crise são necessários auxílios do governo para a economia conseguir se manter. Apenas assim será possível que as empresas voltem a funcionar após a crise e a população tenha como voltar a consumir, retomando o crescimento da nossa economia. Esse é o único cenário onde o colapso da economia e da saúde é evitado. Implementar uma quarentena junto com fortes políticas públicas de auxílio a empresas e pessoas é a única saída que temos. Por isso, não existe dilema entre salvar a economia ou salvar a vida das pessoas. Só é possível passar por essa crise protegendo ao mesmo tempo nossa população e a economia.
falei, que realmente não há uma escolha entre salvar a economia ou salvar vidas? Eu acredito que o vídeo deve ter sido muito esclarecedor. Obviamente que cada um, né, vai ler mais, vai perceber mais, vai estudar mais e vai entender realmente o que está acontecendo. E justamente para nós entendermos mais o que está acontecendo, eu queria chamar a atenção de vocês agora para um fato, né, que está acontecendo no Brasil. A maioria, cerca de 54% até agora, de mortos em consequência da pandemia do coronavírus, é justamente de negros e pardos. Então fica essa pergunta, mas por quê que a maioria das mortes, né, pela Covid-19 são de negros? E aí a história, né, responde bem a isso. Por quê? É um processo. Se nós voltarmos lá no século XVII, no século XVIII, a grande mão de obra, né, a grande quantidade de mão de obra que se trabalhava no Brasil eram de negros, escravizados. Então, para sustentar a escravidão, você tem um monte de teorias que colocam o negro como inferior e o branco como superior. Então, você vai achar muita gente, né, colocando a ideia que realmente isso era normal, era uma realidade, né? E, na realidade, nós sabemos que isso é uma imposição, né, de uma elite branca, né, que explorou, no caso do Brasil, mais de 300 anos a escravidão. Então, em função de um capitalismo industrial, também, né, pelas lutas, obviamente, né, dos negros, dos abolicionistas e pela pressão, principalmente da Inglaterra, você tem no século XIX o que a gente chama de um processo de abolição. Lógico que a gente nunca pode menosprezar as lutas, rebeliões do próprio negro, porque é um mito, né, a gente pensar que os negros aceitaram a escravidão passivamente. Nós temos aí, né, um exemplo vivo dos quilombos, né, que é uma forma de resistência a essa escravidão. Então, no século XIX, a gente começa, influenciado principalmente pelo capitalismo industrial inglês, a ser pressionados, né, no caso Brasil, estou falando, a pressionados para abolir a escravidão. Só que a mentalidade, ou a elite agrária que dominava a política do Brasil, não acreditava que o Brasil poderia realmente se desenvolver, né, ou continuar sem a mão de obra escrava. Então, em 1950, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Depois, a gente tem a Lei do Ventre Livre. Depois, a Lei do Sexagenário. Obviamente que a gente comenta, a gente fala que são leis mais morais do que realmente práticas. Porque uma criança que nasce de uma escrava, ela é livre. Mas ela é livre para quê? Ela vai conseguir sobreviver sozinha? Não. Então ela continua na fazenda, ela não é oficialmente escravo, mas ele continua vivendo como escravo. A lei do sexagenário também, acima de 60 anos, os negros teriam liberdade. Mas isso numa expectativa de vida que era de 35 anos. Ou seja, aqueles pouquíssimos negros que chegavam a 60 anos e puderam, né, aí, entre aspas, desfrutar dessa liberdade, né, na prática não resolveu muito, porque com 60 anos você vai, um negro liberto, ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Não é? Então a gente considera, obviamente, que é um passo, né? Foram passos que foram dados para se chegar à abolição. Aí a gente tem a pressão, principalmente, né, da Inglaterra, porque o mundo era um capitalismo industrial e o Brasil ainda estava muito enraizado, vamos dizer assim, na escravidão, né, e nessa economia muito agrária. Então não era muito coerente com o que se pretendia, né, a Inglaterra e o mundo. Então aí começou, né, obviamente, maior pressão e chega a Lei Áurea 1888. Aí sim a gente tem a abolição. Então
talvez aí a gente começa a pensar, né, mais nitidamente. Esse escravo, ele consegue a sua liberdade, mas como que ele é colocado, né, em relação aos direitos e deveres? Ele consegue a sua liberdade, mas ele é considerado um cidadão? Esse negro, ele sai da fazenda e vai para a cidade. Onde ele vai morar? Onde ele vai trabalhar? Então, todos esses questionamentos, a gente pode dizer, né, do reflexo hoje que nós chamamos de racismo estrutural. Então, ele vai morar nas favelas, ele vai viver de subempregos ou de bicos, não é? Ele não vai ter escolaridade e ele não vai ser respeitado como cidadão. E vão se passar décadas, se passou mais de um século, e aí nós temos hoje o maior número de mortos de negros. E onde esses negros estão? Nas favelas. Esses negros, né, não têm um trabalho que possa possibilitar, né, aí um acesso a uma estrutura melhor. Se nós estamos evitando a aglomeração, imagina a população das favelas. Elas estão vivendo como na pandemia? E essa população é majoritariamente de negros e pardos? Sim. Então há, né, aí uma baixa escolarização, né, há uma qualidade de vida em função disso também pior, e há, de certa forma, um descaso das autoridades, né, políticas há décadas, eu diria até séculos, com essa população. Então, em função disso, né, de todo esse processo, né, o que nós chamamos hoje até de racismo estrutural, a gente tem justamente um número maior de mortos entre a população negra e parda. Espero ter contribuído, né, para a aprendizagem de vocês, para vocês estabelecerem essa conexão, né, com o estudo, com a escola, e até o próximo vídeo.